Paramos no tópico 1, subtópico 2, do primeiro capítulo da lição da CPAD em defesa da fé cristã, a lição do primeiro trimestre de 2025. Subtópico 2, tópico 1, subtópico 2. Depois da minha partida, versículo 29, ele usa essa frase, esta expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico. No futuro, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. Meus irmãos, Paulo, ele fala acerca não apenas da sua morte, mas também após da era apostólica. Pois sabemos que desde o tempo dos apóstolos existia hereges, existiam pessoas que não criam que Cristo era o Messias, existia falsos apóstolos, como dizem em Apocalipse, existia também os saduceus, pessoas que não acreditam na ressurreição, logo eles negavam a ressurreição de Cristo. Tanto é que no livro dos Atos dos Apóstolos, o inimigo pior da igreja não são os fariseus, mas os saduceus, pois negavam a ressurreição de Cristo. Existia falsos apóstolos, enfim, existia várias heresias, várias seitas. E Paulo, ele fala não só acerca da sua morte, como na época futura, é uma palavra profética. E nos tempos de hoje é o que nós vemos, é pessoas que se intitulam apóstolo. É igreja com uma mistura de cristianismo, igreja com mistura de cristianismo com judaísmo e candomblé. Pessoas se intitulando apóstolo. Ora, mas para ser apóstolo teria que ser testemunha ocular de Jesus, como está escrito em Atos, capítulo de número 1, quando Pedro ele decide reunir os irmãos e colocar um para ficar no lugar de Judas. Ele diz, essa pessoa tem que ser testemunha ocular de Jesus desde o seu batismo até no dia que ele subiu ao céu. Logo, uma pessoa que não viu Jesus não poderia ser apóstolo. E é apresentado duas pessoas, Matias e José. Então, Matias foi escolhido para ser apóstolo, pois ele era testemunha ocular de Jesus. Outros podem dizer, mas e Paulo? Paulo foi chamado pelo próprio Cristo, em Atos capítulo 9. Ele tem uma revelação de Cristo, ele tem uma visão de Cristo, ele ouve a voz de Cristo. Ele vê uma luz, um esplendor de luz. E ele é chamado pelo próprio Cristo, pela vontade de Deus, para ser apóstolo. Logo, Paulo, ele foi apóstolo pela vontade de Deus. Então perceba que nos dias de hoje existe isso. Vamos continuar. Verso 29, Nova Almeida atualizada, NAA. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas dos Antigos Testamentos, segundo Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21, vamos ler para ver o que Pedro fala. Em 2 Pedro, capítulo de número 1, 19 ao 21, diz assim a palavra de Deus. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. O Pedro, ele está falando acerca, para a gente ficar firme nas palavras dos profetas e acerca da palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus e não vem de interpretações humanas. Ela não vem de origem humana, da vontade humana, mas os profetas e escritores escreveram da parte do próprio Deus. E nos tempos a qual vivemos hoje, tem uma seita que tem por nome Mormons. Ele tem um novo evangelho, eles têm os livros dos Mormons. E eles acreditam que Jesus, na sua ressurreição, pisou na América. Mas a palavra de Deus, nenhum dos 66 capítulos inspirados
infalível, inerrante, afirma isso, fala isso. Logo, toda escritura, todo texto que não seja inspirado por Deus, que não faça parte do cano sagrado dos 66 livros, tem que ser descartado, pois não há revelação além da palavra de Deus. Não há um livro a ser acrescentado na palavra de Deus. Os 66 livros são suficientes. Os 66 livros são expirados. Por quê? Porque desde Gênesis 1 a Apocalipse 22 não encontramos contradições. Então não precisa de outros livros como os livros dos Mormons ou de outras seitas que diz que a palavra de Deus não é suficiente. A revelação da palavra foi dada pelo Espírito Santo. Também Pedro fala sobre a não provém de homem. A interpretação não provém de homem. A escritura não provém de homem. Então, pessoas, ela tira texto de contexto para virar pretexto para a heresia. Logo, quando eu leio um texto sem examinar seu contexto, se eu examinar seu contexto histórico, cultural, logo se torna uma heresia. Então é um perigo de muitos hereges, pessoas que se titulam apóstolos, pastores, mas não tem nenhum conhecimento bíblico. Diz que a teologia mata, diz que a teologia esfria o crente, diz que se você ler muito a Bíblia você vai ficar frio. Diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas Paulo, no contexto, ele fala da lei e não da palavra. Pois em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, está escrito: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Oséias, capítulo 4, verso 6, a palavra de Deus diz: meu povo pereceu por falta de conhecimento. Como vocês rejeitam o conhecimento, eu também vos rejeitarei. Mateus capítulo 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Mateus 24, 35, Salmo 138, verso 2, João 6, 68, Salmo 119, verso 105, Gênesis 1, verso 3, Gênesis 1, 1, tudo fala acerca da palavra e do conhecimento. Então é de suma importância adquirirmos o conhecimento para prestarmos o culto a Deus de forma racional e de forma sábia, para que no culto as nossas igrejas não venham se escandalizar como tem diversas igrejas se escandalizando, cultuando a Deus, vamos dizer assim, mas de forma totalmente equivocada. Mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos, dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveria de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresia destruidora, chegando a negar o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Tem um teólogo, por nome Walter, com certeza vocês já devem ter visto ele em algum debate. E ele negou que o soberano Senhor deste capítulo é o próprio Cristo. Isso é uma heresia grave. Então, no passado existiram falsos profetas. E Pedro está dizendo que vai se levantar falsos mestres. E é o que vemos por aí. Pessoas ensinando heresias, pessoas vendendo cursos, seitas vendem milhares de livros, hereges vendem milhares de livros, hereges e seita traz multidões para dentro da sua igreja, com revelação que não vem de Deus. Porque não existe nem revelação. Revelação, Deus revela ao homem. A revelação vem de Deus, mas não existe dom de revelação. Existe o dom da profecia, que vem para ensinar, exortar e edificar. E tem cultos que os profetas, vamos dizer assim, profetiza 10 revelações, 15 revelações, todo dia tem uma revelação. E o culto se torna cheio de revelação, mas de pouco exposição da palavra. E se torna um movimento que eles até intitulam de reteté, quando essa palavra tem origem africana, origem em rituais pagãos. Então, é um perigo que estão levando para dentro da igreja por falta de conhecimento. Pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina. E muitas vezes, se você repreender, vai dizer que você é frio, por falta de conhecimento. Mas a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Em Mateus 22, 29 diz: errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos dar continuidade?
Na verdade, ele já estava presente no período apostólico. Gálatas 1:7. Gálatas capítulo 1. Paulo, ele é severo ao escrever e mais do que necessário, pois pessoas estavam pregando um falso evangelho. Não existe outro evangelho, Paulo diz. Mas eu digo assim porque tem pessoas pregando o evangelho que não seja o nosso, que não é o nosso. Esse será anátema, esse será amaldiçoado. Pessoas pregando um falso evangelho. O que é o evangelho? O evangelho nada mais é que a boa notícia da salvação. O evangelho nada mais é que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, ele envia o seu Filho amado para que a gente, após crer em Cristo, ser batizado, não teremos mais morte, mas a vida eterna. Vamos ler o texto de Gálatas para entender um pouco melhor a respeito do que Paulo escreve. Gálatas capítulo 1, verso 7, ele dá referência aqui na lição. Que na realidade seguiram outro evangelho. Eu vou ler do 6 para que vocês entendam melhor. Admiram-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O evangelho nada mais é que a notícia da salvação, que Cristo morreu para justificar os nossos pecados e nos salvar. Mas vemos aí um evangelho da prosperidade, um evangelho coach, onde diz que você pode, que você faz, que você é o centro, que você é o ponto fraco de Deus, diz diversas coisas. Mas isso não é o evangelho. Evangelho de vitória, de bênção, de receba, de quem está sentindo. Isso não é o evangelho. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus pode nos abençoar. Deus pode nos fazer prosperar. Mas a palavra central do evangelho, o sermão central do evangelho, o ensino do evangelho tem que ser Cristo no centro. Ele é o rei, somos os servos. Ele é o pai, somos o filho. Ele é grande, somos pequenos. Ele é santo e somos pecadores. Então, o verdadeiro evangelho é isso. Rejeite qualquer coisa que foge do evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler o subtópico 3. A origem dos falsos mestres, verso de número 30. Dois pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chama a atenção. Primeiro, os lobos vorazes. Surge de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos, e segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Os discípulos dele ainda estão por aí, entre eles estão que se posicionam acima das escrituras, e isso é grave. E tem pessoas que se colocam acima das escrituras, tem seita que coloca líderes, papa, vocês já entenderam, acima da escritura. Mas a escritura, ela não só contém, eu vou repetir isso aqui, mas ela é a palavra de Deus. Nenhuma revelação humana, nada, nem revelação humana, nem profeta de Instagram, nem profeta de Pix, nem pastor, nem padre, nem apóstolo, nada está acima da escritura. Já temos a revelação das escrituras, de 66 livros revelados com a palavra e a vontade de Deus. Nada nem ninguém está acima das escrituras, pois ela é a palavra de Deus. Em Salmo 138, verso 2, a palavra diz que Deus colocou a sua palavra acima do seu nome. Os quais, sem o menor pudor espiritual, usa as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos pastores bíblicos. Pessoa que usa as redes sociais para dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, para dizer que a Bíblia precisa mudar. Mas a Bíblia não precisa ser atualizada. Nós que temos que se atualizar ela. A Bíblia não precisa que ser mudada, mas nós que precisamos ser transformados por ela. Tais pessoas consideram seu discurso moderno e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferece um novo evangelho. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 ao 15. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar,
pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim dele será os que as suas ações merecem. Falsos apóstolos, isso é grave. Vemos no dia de hoje pessoas que se intitulam apóstolos, pessoas que só falta se comparar à quarta pessoa da Trindade. Tem um profeta David Wu aí circulando, dizendo que é uma das duas testemunhas de Elias. Enfim. Falsos apóstolos, fingindo, enganando, se disfarçando. Até o próprio diabo se disfarçou de anjo de luz, o texto diz. E essas pessoas começam a dizer que existe maldição geracional, que tem que fazer 7 campanhas disso, 7 passos daquilo, para quebrar a maldição geracional, para ser salvo. Mas quem salva é Cristo Jesus, quem salva é a palavra de Deus, quem salva é o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. Romanos capítulo 8, verso 1, eu já preguei sobre isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, meus irmãos, não precisa de 7 campanhas disso, 5 passos daquilo. A morte de Cristo é suficiente para te libertar de todo pecado. Eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética para orientar os crentes dos nossos dias. Meus irmãos, isso é importante. Temos que estudar apologética para se defender dessas heresias, para estar alerta a essas seitas, para enxergar os hereges de longe, para não ser levado por qualquer vento de doutrina e acabar perdendo a nossa salvação. Um crente que está firmado na Bíblia. Escute isso que eu vou te dizer agora. Quem não mergulha nesse livro, quem não medita nesse livro, quem não lê a Bíblia Sagrada, ela não ouve a voz de Deus. Pessoas que não conhecem a Deus, ela procura profetas. Mas quem conhece a Deus, ouve o próprio Deus através da sua palavra, através dele sussurrar na sua alma, dele sussurrar no seu ouvido. Quem medita nessa palavra, quem ora, quem busca a Deus, não precisa de profetas, não precisa de pessoas revelando CPF, porque a palavra de Deus, ela é suficiente. Existe profecias, existe o dom de profecia, mas nos dias de hoje são raros ver verdadeiros profetas. O que é apologética? Definição, 1 Pedro 3,15, vamos lá. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15. Vamos ver o que diz. Antes santifique Cristo como Senhor em seu coração. Esteja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Será que você está preparado para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que é vocês? Se um ateu lhe perguntar, se outras pessoas de outra religião lhe perguntar, a nossa esperança, ela está em Cristo Jesus. Será que você tem um conhecimento para defender a sua fé? Como Apolo, que em todos os debates ele ganhava por argumentos firmes, provando que Cristo era o Messias? Será que como Pedro pregava para os judeus e aquelas pessoas que em Cristo, no seu primeiro sermão, 3.000 almas, no segundo, 5.000 almas, pelo poder que há no Espírito Santo? Será que você está preparado para defender a sua fé? Você tem que estar preparado, meu irmão, para defender a sua fé. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa-resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão. Em 1 Pedro 3,15, é apologia numa tradução literal. É sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, NVT, emprega o verbo explicar assim, sempre preparado para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Marcos 2:30, de todo o coração e de todo o entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Eu achei interessante quando ele diz, mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica. Meu irmão, existem diversas heresias
Seitas, hereges vendem diversos livros acerca do Apocalipse. Hereges nas suas redes sociais dizem que o Apocalipse já está acontecendo ou que já aconteceu. Mas o Apocalipse não aconteceu. Tem crente que tem medo de ler o Apocalipse. Mas a palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que guarda a palavra dessas profecias. A palavra de Deus nos diz que é a revelação de Deus dada a Cristo, dada ao anjo, dada a João, para dar às 7 igrejas, para dar aos seus servos. Logo o Apocalipse já foi revelado. Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, coisas que já aconteceram. Do 4 em diante, coisas que ainda vão acontecer. Então precisamos estar preparados para defender a nossa fé com todo o entendimento. Tópico 2, subtópico 2. A que defesa Pedro se refere? A quem argumenta que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação formal. Atos 22:1, 25:16, como informal, 1 Coríntios 9:3, 2 Coríntios 7:11, Filipenses 1:7-16. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa na mesma audiência. Subtópico de número 3. Por que devemos combater as heresias? 3:16. Para a defesa própria. Por que devemos combater as heresias? O autor pergunta e ele mesmo responde. Para a defesa própria, ele cita 1 Timóteo 4:16. Vamos ler o que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Ele escreve, vamos lá. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las, não seja a igreja sobrecarregada com ela, a fim de que a viúva realmente necessitada sejam auxiliadas. Perdão, esse foi o capítulo de número 5 que eu li. É o 4:16 aqui. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto aos outros. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 4:16, para ele atentar bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim salvará tanto ele como os outros. Perseverar na vida, cuidar da sua vida e da sã doutrina. Porque se eu cuido da minha vida, se eu cuido da sã doutrina, logo eu me salvo através da doutrina, da palavra de Deus. E assim eu proclamando ela, eu salvo outras pessoas e dessa forma eu agrado a Deus. O cristão deve estar informado daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-lo biblicamente. Então nós que somos cristãos, nós pregadores, professores, pastores, líderes, cristãos, temos que estar informados acerca de que as seitas ensinam para refutar elas com a palavra de Deus. Para ajudar o outro na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam o ponto fundamental da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Tem pessoas sinceras que buscam a Deus, mas acabam rejeitando pontos importantes da salvação. Deixa eu dar um exemplo. Pessoas que acham que somos salvos pelas obras, mas na verdade não somos salvos pelas obras. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra de Deus nos fala isso. Porém, a palavra de Deus também nos fala que a fé sem obras é morta. Então eu não sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo na cruz, eu sou salvo pela fé no sacrifício de cruz. Porém, se eu digo que eu tenho fé, mas não tenho obra, minha fé é morta. Então, se a minha fé é morta, como é que eu vou ter salvação na sacrificação, no sacrifício de Cristo? Então, muitas pessoas acham que o meio de salvação é por muitos outros motivos, mesmo de forma inconsciente, pois não tem sabedoria para isso. Quem aqui não lembra do eunuco, que estava lendo o livro de Isaías no livro de Atos? Estava lendo o livro do profeta Isaías, o Espírito Santo envia Filipe até lá para evangelizá-lo. O eunuco logo se estava lendo
A palavra de Deus, ele cria em Deus, ele queria agradar a Deus. Mas se aquele eunuco não tivesse ouvido falar de Cristo, Filipe não tivesse explicado, ele não queria em Cristo e logo não teria salvação, pois não tem como haver salvação se não crermos em Cristo. Então, o Espírito Santo leva Filipe até lá. Filipe pergunta se ele está entendendo, ele vai dizer, como é que eu entendo se não há quem me explique? Ele está lendo Isaías 53, e o Filipe explica que Isaías está profetizando acerca de Cristo. Ele crê e é batizado, logo ele se torna um salvo. Então precisamos ter conhecimento para ensinar as pessoas ingênuas, em pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumento e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está no domínio do Espírito Santo. João 16:13. João 16:13. Vamos ver o que fala João. Capítulo 16, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. É isso que nos fala João 16:13. Então precisamos, meu irmão, estar no domínio do Espírito Santo, atento à voz do Espírito Santo e com conhecimento bíblico para refutar essas heresias. Faltou somente o tópico de número 3. Vou deixar para terminar amanhã o tópico de número 3. Que Deus vos abençoe e permaneça firme na palavra da verdade. Não se desvie dessa palavra, pois essa palavra está à vontade de Deus para a salvação. Amém? Deus abençoe cada um.